Fala galera, beleza? É o seguinte, eu nem ia postar esse vídeo hoje, né, falando sobre esse assunto aqui, mas eu vi alguma postagem no Instagram, né, falando que no dia 1º de fevereiro o álbum Duke, terceiro álbum da banda Green Day, completou 30 anos de lançamento. Cara, parece que foi ontem. Eu me recordo assim muito desse álbum, né? Embora assim eu ouvisse as músicas, eu tenho ouvido as músicas a partir de 95 mais ou menos, que começou a tocar muito nas rádios, em vista da MTV aqui no Brasil. Em Cuiabá a MTV ela foi inaugurada a partir de agosto de 95. Então isso acabou impulsionando, né? Muitas rádios eu acho que pegaram do que estava rolando nos clipes da MTV e passaram a executar. Então assim, eu ouvia bastante, cara, aquelas músicas lá. Cara, e é um disco assim muito importante, cara, porque ele foi assim, apesar de muita gente rotular eles como pop punk, né? Mas o Green Day era uma banda de punk propriamente dita, né, cara, quando surgiu, né? Com o tempo eles foram mudando um pouco o som, e acabou que esse som ele soou um pouco mais comercial. Mas assim, as letras, assim, embora tenha letras engraçadas, eles têm algumas coisas assim que fogem um pouco desse parâmetro, né? Por exemplo, se você comparar o Blink-182, por exemplo, com eles lá, que é totalmente diferente, né? E até mais posteriormente, né, como todos viram, né, em American Idiot, né? Aquele massacre ali, assim, de críticas, né? A sociedade americana, a sociedade em geral, né, em si, né, consumidora e tudo mais. Mas assim, enfim, Duke ele veio com uma proposta, assim, eles tinham acabado de mudar de gravadora e eles, até então eles eram tidos mais como uma banda punk, assim, mais pro lado underground, e aquilo lá foi uma guinada, assim, deles, que eles falaram assim, bom, ou a gente vai, né, mas não dá pra gente voltar mais pra trás, daqui pra frente vamos tocar, subir na moto e vambora, né. E aí eles lançaram esse álbum, né? E o álbum ele tem aqueles sucessos arrebatadores como When I Come Around, tipo, amplamente tocada por bandas covers da época e até hoje em dia também. Tem bandas que remetem aos anos 90 que incluem essa música no repertório. She, mais do que tudo. A China ela não teve um clipe oficial, né, divulgado, mas os caras pegaram de um show lá que ele começava falando um monte de coisas e começava a tocar música, né, executava. Basket Case, pra mim é o melhor do disco, assim, Longview e inúmeras outras músicas. Se você pega aquele tipo de disco assim que você coloca igual um disco do Ramones lá, né, não tô comparando uma banda com a outra, Green Day é tão bom quanto o Ramones, não, mas é uma banda boa, vamos falar, ser sinceros, né, e ser justo com esse disco. Mas é aquele tipo de disco que você coloca e que você ouve inteiro. Você não fica pulando música nele, ou mudando a agulha, né, de lugar, se você estiver ouvindo vinil. Enfim. Tem umas letras, tipo assim, Basket Case. É uma letra assim, ó, um trecho dela que eu vou ler para vocês, a tradução. Você tem um tempo para me ouvir choramingar sobre tudo e nada de uma só vez? Eu sou um desses idiotas melodramáticos, neurótico até o talo. Nenhuma dúvida quanto a isso. O refrão dela: às vezes eu tenho medo de mim mesmo, às vezes minha mente prega peças em mim, e uma coisa leva a outra. Eu acho que eu estou surtando, será que estou paranoico? Então assim, você percebe assim que é uma letra assim bem feita, até um desabafo dele mesmo, né? Se você pegar a história, né, do Billy Joel, ele é um cara assim, tipo, totalmente... Ele perdeu o pai muito cedo, né? Acho que aos 10 anos de idade, se não me engano, o pai dele faleceu, né, de câncer. E ele teve que se virar. Era uma época a família morou num trailer, a mãe era garçonete. Ele teve muito cedo começar a trabalhar, né, para sustentar. Naquela época lá dos anos 90, ele era um cara assim que ele metralhava todo mundo. Ele falava mal assim as entrevistas dele, né? Como que ele falava? Eu queria dar um chute no saco do cantor do Live. Aquele cara do Smash Pumpkins também merecia umas porradas. Falando do Billy Corgan, né? E quanto a Noel Gallagher, do Oasis, né, ele falou uma vez, ele falou assim... aquele cara devia fazer um favor a ele mesmo, se matar. Então assim, percebe um cara amargurado. E ele diz assim que ele odiava universitários, porque eles tiveram uma chance que ele nunca teve. Então ele tinha aquele lance assim bem niilista, um pouco, né, pessimista das coisas, né. E por conta disso tem essa essência punk, né.
O punk ele nunca é uma coisa alegre e tal, né? A música ela foi se tornando depois, né? Utilizaram aquilo lá porque era um som mais fácil de tocar, né? Com poucos acordes e uma energia assim, em si, e a letra passou a não importar com o tempo, né? Caso, por exemplo, do Blink, que você pega, totalmente pop, né? E posteriormente também aquelas bandas emo, né? Também não vou falar sobre essa porcaria, não. Enfim, um gosto meu, tá? Uma opinião minha. Enfim, o Duke ele foi um álbum tão importante, né, cara, por conta dessa questão de ter voltado a atrair os olhos pro punk rock. Até então, né, 94, né, essa época o Ramones ele tinha lançado o Ace the Ethers em 93, né, um álbum de covers, mas eles já estavam assim, já se encaminhando pro final da banda, né. Em 95 eles lançariam o Adiós Amigos, que era para encerrar as atividades em si. O Joey Ramone ele já estava com câncer, né? Então ele já estava assim naquele início, naquele estágio assim, então ele já estava assim pensando em dar aquela parada, né? Então, assim, o punk ele estava um pouco assim calmo demais, na mídia, né? Falando de mídia, amor. E o Green Day ele, com esse disco, junto com o Smash do Offspring, posteriormente o Out Come the Wolves do Rancid e Sublime, né? Que Sublime tem pouco depois lá, né? O vocalista lá, o Brad, morreria de overdose. Foram bandas que teve esse apelo, assim, que voltou os olhos da mídia, né, do mundo pro punk rock, né. O Sublime é um pouco mais diferente, né, da turma, né. Ele seria até uma espécie, assim, se você comparar bem, o Charlie Brown Jr., mais ou menos, da americana, né, com ora letras, tipo assim, com uns skazinho, ora um rap, né, misturado, um hip hop junto com som, então era um pouco mais diferente, mas as letras também são daquele tipo meio ácidas e tudo, né. Então, assim, enfim, cara, esse Duke, ele é um disco muito importante, cara, ele remete bastante a essa época dos anos 90 e completar, assim, ele completar 30 anos, cara, e se você ouve ele, é um tipo de som que você continua gostando, que tem uma energia, para quem já ouviu aquilo lá, vai trazer uma nostalgia de volta. E é isso aí, gente, por hoje é só. Eu gostaria que você dissesse aqui qual que é a música que você mais gosta desse disco. E me fala o que ela te lembra em algum momento da sua vida. Valeu? Obrigado, deixa o seu like, até a próxima.